Vamos à meditação bíblica, e eu quero convidá-los para abrir a palavra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 1. Nós lemos esse versículo hoje de manhã, e pela manhã nós pensamos no mesmo texto sobre o tema remadores. E agora à noite nós vamos continuar no mesmo versículo e vamos pensar no tema dispenseiros. Palavra do Senhor para a nossa vida. Vamos ler juntos? Vocês podem me ajudar na leitura da palavra sagrada, palavra de Deus. Nós aqui cremos assim, esta igreja assim crê e defende. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus. Para nós, a Bíblia é a verdade. Cremos que a Bíblia, toda ela, revelação de Deus inspirada pelo Espírito. Cremos que a Bíblia é atual, mais atual, como dizia Billy Graham, do que o jornal de amanhã. Essa que nós cremos. Então, quando esta igreja lê a Bíblia, nós lemos com essa convicção. Estamos lendo a palavra de Deus. Você está aqui hoje, você também tem essa convicção? Então vamos ler com muita reverência as sagradas escrituras. Vamos juntos? Reverência e firmeza. Leiamos. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Nós iniciamos, como acabei de dizer, essa reflexão pela manhã. Quero só lembrar o que disse de manhã, que Corinto se destacava como uma cidade muito importante e de localização, de passagem para aqueles que queriam se dirigir a lugares estratégicos. Corinto, por ser uma cidade portuária, por ser uma boa localização do tráfego marítimo, ela fazia ligação com regiões muito importantes. Então, como recebia gente de todo jeito, de todos os lugares, ali estavam muitas culturas, e também nessa cidade estavam muitas expressões religiosas. Corinto então virou um local de referência, e Deus usou o apóstolo Paulo para levar o evangelho para esse lugar, e ali foi plantada, estabelecida uma igreja. Algum tempo depois o apóstolo Paulo precisou escrever essa igreja para corrigir desvios, posturas da igreja que estavam destoando do evangelho de Jesus. E então o apóstolo Paulo ele vai dedicar-se nesta primeira carta aos Coríntios à sua saudação. Paulo usa 9 versículos para suas palavras iniciais. Se você for depois ao capítulo 1 da carta, você vai perceber que ele está trazendo a sua saudação nos versículos 1 a 9. Mas você vai também perceber que ele já começa no assunto tratativo dos desvios da igreja a partir do versículo 10 do capítulo 1. E ele vai desde o 10º versículo da carta, 10º versículo inicial, até o capítulo 4, o encerramento dele, para trabalhar o problema na igreja da divisão por causa de pregadores cristãos. Qual era o assunto que estava comprometendo a unidade daquela igreja? Alguns estavam vivendo partidarismos na igreja. Eu sou de Apolo, não, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Paulo orientando sobre a bandeira, eu sou de Cristo. E ele começa então a trabalhar isso. Não é necessário estar no meio da igreja o discurso que eu sou de A, de B ou de C. Isso não é preciso. Paulo vai orientar a igreja sobre quem é ele, quem é Apolo, quem é Cefas. Mas Paulo vai trabalhar sobre a beleza de quem dá o crescimento à igreja, que é o seu Senhor. E ele começa mostrando que Cristo e a sua mensagem é que são importantes. Se ele trabalha no capítulo 1, o problema de cada um querer ter a sua bandeira, o seu líder para se apegar, no capítulo 2 ele vai dizer, olha, o líder mor, o líder maior, cabeça da igreja, é Cristo, é nele que nós devemos nos agarrar. E ele continua construindo esse assunto, e quando ele chega no capítulo 3, ele vai dizer, se ele é o Senhor, se ele é o líder, somos o quê? Nós somos cooperadores de Deus, nós somos os ajudantes, tão somente isso. E é interessante, eu quero voltar a mostrar a vocês como ele encerra o capítulo 3 e como ele começa o capítulo 4. O capítulo 3 ele encerra da seguinte maneira: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas,
seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Ele amarra tudo, para ele começar o capítulo 4, aí olha que lindo, ele começa dizendo assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, e dispenseiros dos mistérios de Deus. Não vamos nos gloriar em homens, não vamos nos prender em nomenclaturas humanas, mas que todos, ao olharem para nós, eles nos considerem como ministros e como dispenseiros. Hoje de manhã nós vimos que a palavra ministro, a palavra ministros que Paulo aplica, você pode também encontrar a versão que vai chamar de servos de Cristo, servos, ministros, darem o mesmo sentido, uma palavrinha que Paulo selecionou quando escreveu o texto e usou na expressão grega, uma palavrinha chamada hiperetes. Interessante quando ele chama diácono, e ele usa isso no capítulo anterior, os diáconos como servos, ele usa a palavra diáconos, palavra diácono, servo, mas ali ele bota essa palavrinha que faz parte do vocabulário de Paulo uma única vez. Quando ele quer dizer que os homens devem nos considerar ministros, ele usa as palavras hiperetes, para dizer que nós somos remadores inferiores, e conversamos bastante hoje de manhã sobre isso. Os remadores inferiores, irmãos, eram aqueles que ficavam lá embaixo no navio, remando, sabe, já viu filmes antigos? Aqueles escravos que sentavam assim no banquinho em fila e ficavam remando, e geralmente tinha umzinho com chicote, ou com alguma coisa para bater, e ficava, remem, remem, porque eles deveriam continuar o seu trabalho. Paulo vai dizer, os homens têm que nos considerar isso, remadores inferiores. Aqui não tem ninguém mais importante não, aqui quem manda é Cristo, a glória dele, nós somos os remadores de Cristo. Está bom demais, é um luxo, como disse hoje de manhã, nós somos esses servos de Jesus. Mas ele usa uma segunda palavra, remadores, ministros, remadores inferiores, mas ele usou uma segunda palavra, é sobre ela que vamos conversar nessa noite. E também ele disse que os homens nos considerem dispenseiros dos mistérios de Deus, dispenseiros desse mistério. O dispenseiro, ou oikonomos, é a palavrinha que Paulo utilizou. Isso é uma ideia, sabe de quê? Passa o próximo slide, que eu acho que tem a imagem. É aquilo ali, não volta a imagem mesmo, a foto. É aquilo ali. O que é aquilo ali com a bandeja? É um mordomo. Isso aí. É um dispenseiro. É um mordomo. Era aquele que estava numa posição de grande responsabilidade. Era um superintendente, um encarregado. Paulo diz que nós somos tão somente dispenseiros, mordomos, dispenseiros dos mistérios de Deus. Eu não sei quem aqui tem essa condição, pode ser que haja alguém aqui que tenha mordomos em sua casa. Acho que não, né? Mas já teve a época, né, a áurea dos mordomos, e se você for ver algumas questões, você vai ver em filmes ingleses, as casas onde tinham os seus mordomos, aqueles que serviam, e às vezes tinha um mordomo chefe, um mordomo mor. A Thaís uma vez me fez assistir com ela uma série na televisão, eu esqueci o nome, ela está lá em cima na legenda do culto, agora eu esqueci, Downton Abbey. Vocês viram também essa aí? Muito da Inglaterra, um castelo lindo, 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 e tinha um mordomo da casa, e ele dirigia mais funcionários do que moradores, tinha mais gente do que moradores. Meus irmãos, tinha uma pessoa só para pentear o cabelo das meninas. O meu não podia ganhar pouco, porque não tinha o que trabalhar. O meu eu dispensava, o mordomo do cabelo não precisava. Mas o que me chama a atenção é que tinha um responsável, aquele mordomo que dava conta de tudo. E me chamava a atenção do capricho dele, da beleza da cultura inglesa, de que até mesmo a distância do talher ele media e verificava, por causa da importância de quem estaria diante daquela mesa. Eu lembrei desse mordomo,
quando eu pensei no tema dispenseiros e lembrei disso. Meu Deus, ele tratava o seu senhor, o senhorio com detalhes. Eu disse, é assim que nós devemos ser dispenseiros dos mistérios de Deus. Então somente o dispenseiro, o mordomo. Nós não precisamos de mais nada. O que nós precisamos é entender a nossa posição. A glória é de Jesus, o Senhor da igreja é Jesus, o dono da nossa vida é Jesus. E aqui eu estou olhando para pessoas que, como eu, nós estamos em pé de igualdade. Nós somos simplesmente despenseiros. Entendendo que somos simplesmente despenseiros dos mistérios de Deus, vamos ver o que a gente pode aprender nesta posição. Um primeiro aprendizado, vocês podem ler comigo, que a gente grava mais quando lê, vamos juntos? O dispenseiro é alguém a quem foi confiado algo extremamente importante. Olha, é esse o dispenseiro. É de fato o encarregado de confiança. Ele tem certa confiança que outros não têm. Ele tem acesso a lugares que nem outros não têm. Ele tem acesso à dispensa. E se há alguma coisa que é uma riqueza numa casa, é a sua dispensa. Se há alguma coisa que havia tratamento como um destaque, ainda mais na cultura mais antiga, é de que dali muitas coisas aconteciam. O acesso a uma dispensa por uma pessoa não fiel poderia comprometer até a vida das pessoas que daquela dispensa se alimentariam. Poderia ser servido algo não bom, ou que poderia ser servido justamente para comprometer. O dispenseiro mexia com a riqueza da casa. Meus irmãos, ser dispenseiro é compreender que a sua vida deve honrar a confiança recebida, deve estar à altura de tamanha consideração. E Cristo nos fez seus dispenseiros. Isso é muito sério. Nós temos diante de nós uma missão extremamente importante. Nós que somos embaixadores do Rei, uma organização missionária, sabemos que a nossa divisa, ela vai dizer que de sorte, nós somos embaixadores da parte de Deus. O embaixador é aquele que representa o seu rei, o seu líder, o seu senhor diante de outros. Nós somos esses embaixadores, o crente é o embaixador. E nós estamos diante das pessoas. E diz Paulo ao escrever aos Coríntios, é como se Deus por nossa vida falasse com os outros. E qual é a mensagem que Deus por nossa vida faz chegar aos outros? O texto vai completar, Deus dizendo através de nós a todo mundo, reconciliem-se com o Senhor. Nós temos essa mensagem extremamente importante, na nossa mão, há uma riqueza, e nós somos dispenseiros. A missão do crente é cumprir a tarefa de fazer chegar a dispensa de Deus ao coração dos seres humanos. O dispenseiro é alguém a quem foi confiado algo extremamente importante. Mas uma segunda lição ligada a esta, é que o dispenseiro não é o provedor da casa. Aqui está algo muito importante. Já pensou, irmão, se o dispenseiro se achar importante demais? Ele tem que saber que nas mãos dele está algo muito importante, mas que ele simplesmente continua sendo um dispenseiro. A provisão não vem do dispenseiro, a provisão vem do dono da casa. Quem abastece a dispensa não é o dispenseiro, é o dono da casa. Isso quer dizer, irmãos, que o que nós levamos para as pessoas não são nossas riquezas, nós não as temos. A mensagem que nós transmitimos aos outros não são as nossas mensagens são inúteis. Nós somos dispenseiros da mensagem da palavra de Deus. Quem abastece é Deus. Isso tem a ver com o Senhor. Isso quer dizer, irmãos, com muita sinceridade, que nós somos simplesmente um detalhe. O grande mistério que Deus realiza nesse mundo é a obra direta que Ele faz no coração do pecador através da sua santa palavra. É Deus que é o provedor. A igreja, ela só dispensa,
ela oferece, ela serve, mas vem de Deus. Nós somos os comunicadores da mensagem da salvação. O que vale é a mensagem. Paulo vai nos ensinar a verdade bíblica como um todo, mesmo com palavras diferentes, mas a verdade bíblica vai nos ensinar essa mesma ideia, sintetizada por Paulo. Nós somos vasos de barro, para que a excelência seja do Deus da vida, do Deus do amor. A igreja é como um vaso de barro, ela não se gloria, ela serve, ela cumpre o seu papel. A igreja é a comunidade dos dispenseiros, mas Deus é o que provê a casa. Significa, irmãos, de que eu não posso transmitir para vocês uma palavra minha, porque a minha palavra não satisfaz a alma de ninguém, nem a minha. Mas eu preciso, como pregador, transmitir a você uma palavra que venha do Senhor. E você, quando transmite também a outros, precisa levar a outros a palavra que venha do Senhor. Não é a nossa palavra que resolve, mas é a palavra que vem do céu, do coração de Deus, as Escrituras sagradas. É esse o alimento que nós oferecemos às pessoas que estão próximas de nós. O que mais a igreja precisa, irmãos? Oferecer palavra. É a Bíblia, a Escritura, alimento para o coração. Há um tempo atrás, quando eu digo um tempo atrás, eu vou voltar muito pouquinho, porque eu vou lembrar da minha adolescência. Eu estou na fase B da adolescência, mas ainda há uns aninhos atrás. Muitas vezes se pensou que o adolescente na igreja, ele só queria a bagunça, e foi se percebendo que o adolescente na igreja, ele quer também Bíblia, palavra, Escritura sagrada. A Bíblia que mantém a gente de pé. Nós não precisamos, irmãos, fazer esquisitices e invencionice. A igreja que não fizer invencionices, a igreja que não fizer um negócio esquisito, diferente, virado, não vai ter gente. Irmãos, Jesus sentava num barco, abria a boca e começava a falar, e as multidões estavam em torno de Jesus. Quer trazer gente? Tem que ser a Bíblia. A Bíblia traz e espanta. Quereis vós também retirar-vos? Mas é a palavra. Nós precisamos ter prazer de estar em torno das Escrituras. Ela que é a resposta, a Escritura que vale. Jesus pode fazer coisas mirabolantes, mas Ele tem que ser louvado em todas as circunstâncias. Você pode correr atrás de Jesus, se Ele curar você de uma enfermidade terrível, você corra atrás de Jesus, glorifique o nome de Jesus. Mas se de repente você diz assim: pastor, e se Jesus não me curar, o que eu faço? Você vai correr atrás de Jesus do mesmo jeito, porque é Ele o seu Senhor, você é tão somente dispenseiro. O recurso, a bênção, o alimento é o próprio Senhor. Ele que é o provedor da casa, Ele que é o dono de todas as coisas, não somos nós. A Bíblia chega a dizer para nós que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ainda vai dizer o seguinte: inútil vos será comer o pão de dores. Inútil, se não for o Senhor o edificador da casa. Nós somos dispenseiros, irmãos. Deus está provendo e agindo. O que a gente precisa então aprender a fazer? Nós precisamos aprender a ter a nossa vida no meio do agir de Deus. É isso que a gente precisa fazer. Há uma missionária nossa, esteve por anos dedicando a sua vida em Angola, a Nauzira Nascimento, e achei muito interessante que uma frase dela que ficou para a história, que ela fez a seguinte oração: Senhor, não me deixe fora do que o Senhor está fazendo no mundo. É esse o nosso sentido. A despensa está cheia, irmãos, a bênção está cheia. Você abre a despensa de Deus, o que mais tem é a bênção da sua palavra, mas nós precisamos fazer essa palavra chegar ao coração das pessoas. Nós precisamos fazer a ação que Deus quer que tenhamos nesse mundo. Então, Senhor, não me deixe fora do que o Senhor está fazendo, daquilo que o Senhor está desenvolvendo.
Imagina que bênção, irmãos, se todos nós aqui hoje orarmos a Deus e dissermos assim: Senhor, me inclua nos teus planos. O que o Senhor está fazendo na cidade de Cabo Frio? Eu preciso estar incluído nisso, Senhor. Não me deixe de fora. Senhor, não deixe a primeira igreja batista em Cabo Frio de fora do que o Senhor está fazendo nesta cidade de Cabo Frio, da obra que Deus está realizando, do avivamento espiritual que Deus está promovendo no coração das pessoas. Senhor, não deixe a igreja fora daquilo que o Senhor está fazendo. Essa é a nossa oração, para que sejamos dispenseiros, tão somente dispenseiros daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Há uma terceira aplicação, vamos avançar. A terceira explicação que faço nessa noite é que o dispenseiro precisa cumprir bem o seu papel. Irmãos, se o dispenseiro não for disciplinado no cumprimento da sua missão, a dispensa ficará subutilizada. A dispensa está cheia, mas os dispenseiros não cumprem o seu papel. E isso, quando acontece, o dispenseiro precisa ser substituído, porque dispensa não pode cair inútil. Dispensa é para ser esvaziada, dispensa é para que o seu produto chegue aonde tem que chegar. Eu lembro de uma vez de um homem que tinha um sábio na sua cidade, era considerado o mais sábio de todos os homens, e quando ele teve um aluno seu, ele disse: olha, eu vou te levar ao meu professor, eu quero levar você ao homem mais sábio que existe nesse lugar, só quem tem que ir na casa dele, porque ele tem uma sabedoria imensa. E quando chegaram lá, diante daquele sábio, ele estava deitado na cama, e o professor disse para o seu aluno: é porque há muitos anos, ele é tetraplégico, ele não se mexe em nada, ele só pensa e fala, mas pescoço para baixo ele não se move, é assim. E então aquele homem começou a conversar, e ele disse: quanta sabedoria, quanta sabedoria, quanta sabedoria. E quando terminou aquela conversa, que eles saíram da casa, o professor disse: e aí, meu aluno, o que mais te impressionou? Ele disse: me impressionou um cérebro tão fantástico, preso num corpo inerte. Isso me impressionou. Meus irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. O cérebro, a cabeça é fantástica, e nós, o corpo, nós precisamos cumprir bem o nosso papel. Dispenseiro é corpo útil, não pode ser corpo parado. Diante de nós está a maior riqueza, nós precisamos compartilhar com o mundo os mistérios de Deus. Nós somos dispenseiros dessa dispensa ao mundo. Mas, meu povo querido, qual o objetivo disso tudo? Como que a gente cumpre o nosso papel sendo bons dispenseiros? Aí o versículo 2 resolve. O que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. Vamos ler juntos esse versículo, por favor? O que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas, é isso que importa, fiéis. Sermos encontrados fiéis ao nosso Deus, e assim seremos bons dispenseiros dos mistérios de Deus. Talvez você diga: pastor, é coisa demais. Ser encarregado dos mistérios de Deus é bênção demais, é riqueza demais. Eu te digo, meu irmão, é bênção demais e é riqueza demais, mas Deus, em sua soberania, Ele escolheu, decidiu fazer isso com a sua igreja.
pôr no coração de cada cristão que ele é um dispenseiro, e em fazer-nos entender que nós temos em nossas mãos o melhor conteúdo que o mundo precisa. Nós temos o Evangelho da graça de Deus, nós temos Jesus Cristo, nós somos filhos do Senhor. A nossa missão como igreja é sermos dispenseiros dessa mensagem em todo lugar. Eu não sei se vocês se lembram, mas cantávamos muito há anos atrás: a começar em mim, quebra corações. Você lembra disso? E a gente cantava: onde há frieza que eu leve amor, onde há ódio, perdão. E aí dizia o cântico: para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Cada crente vendo-se um dispenseiro, irmão. É esse o segredo, revelado, exposto. Meus irmãos, o potencial da nossa igreja não tem como resumir em palavras. A riqueza que está aqui dentro desse templo, só que essa riqueza não pode ficar dentro desse templo. Essa riqueza precisa ser espalhada a partir de Cabo Frio ao mundo. Por isso Deus está trabalhando, recarregando as baterias, as energias dos dispenseiros. Porque, irmãos, quando que a PIB de Cabo Frio vai ser requerida? Logo de cara. Sabe quando, irmãos? Daqui a pouquinho. Porque daqui a pouquinho, talvez você volte para sua casa e você diga: pastor, é mesmo, eu estou no céu. Como eu já ouvi isso, não aqui nessa igreja, mas no outro ministério: pastor, eu estou saindo do céu, ora por mim, eu vou entrar lá em casa, eu vou entrar no inferno. E isso é por causa de um cônjuge que perturbava aquela irmã e fazia de tudo para desistir da sua fé. Percebem? Ali em casa, olha que luta dela. Ela saía do templo e encarava o seu desafio dentro da sua casa. Pode ser que Deus vai exigir de você um fiel dispenseiro agora, quando acabar o culto, se chegar dentro da sua casa. Pode ser. Só Deus sabe o que você vai encontrar lá. Só Deus sabe, não é verdade? Pode ser que você vai ser exigido como dispenseiro amanhã no seu trabalho. O pastor está brabo lá no trabalho, negócio está russo, pastor. Pode ser que amanhã você seja exigido como dispenseiro. Mas, meu irmão, por favor, não trema diante daqueles. Trema se você não obedecer a Deus. Nós precisamos cumprir a nossa missão como dispenseiros, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de moderação, de paz e de amor. É assim que nós vamos, encarregados dos mistérios de Deus, encarar o mundo, irmãos, que tenta desacreditar a palavra, que tenta desacreditar o Evangelho, mas conosco está o Senhor, e Ele é maior do que qualquer um. Nós somos dispenseiros, e como fiéis de Deus, nós vamos cumprir a nossa missão para a glória de Deus. É isso que importa, que os homens nos considerem como dispenseiros.